Olá, minha gente, vamos estar juntos mais uma vez esta semana. Eu queria ler um texto da Palavra de Deus, registrado em João, capítulo 5, versículos 1 ao 8. Diz o seguinte: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. A narrativa bíblica apresenta um homem que estava doente há 38 anos. Mas quando nós colocamos uma lente de aumento e começamos a ler o texto e reler o texto, podemos perceber que existem diversos problemas que este homem teve que enfrentar enquanto estava doente. Não era só o problema físico que ele teria que enfrentar. Mas quando nós observamos esses detalhes, nós podemos perceber que a nossa sociedade ela tem uma semelhança muito grande com o quadro que este homem viveu durante o seu tempo. O primeiro problema que ele teve, é mais visível no texto, é quando nós começamos a ler e percebemos que ele era doente. Ele possuía um problema com ele mesmo. Ele era um paralítico. Mas não apenas isso, mas ele também tinha um problema social. Diz o texto que ele não tinha homem algum quando a água era agitada para pô-lo no tanque. Em outras palavras, o texto está querendo dizer o seguinte: que ele não possuía ninguém que o ajudasse, não possuía amigos, não possuía ninguém que o auxiliasse e desse o suporte suficiente para que este homem, no momento em que a água era agitada, jogasse ele no tanque para ser curado. E o terceiro e último problema é o equívoco religioso. Ou seja, este homem era paralítico, não possuía amigos e acreditava que um anjo descia e agitava as águas. Auxiliado aí pelo próprio texto e por algumas literaturas teológicas, podemos perceber que este homem alimentava a sua fé por meio de crendices. Então, além de enfrentar sua limitação física, sua doença, ainda tinha que conviver com um problema social e um elemento religioso totalmente frágil. Nós podemos perceber com isso que existem muitas pessoas que vivem casos semelhantes como este homem. Vejo neste texto a imagem de uma sociedade doente. E à medida que o tempo passa, as doenças tornam-se cada vez mais comuns e agressivas. Já em 1890, Vincent van Gogh, que sofria de depressão, pintou um quadro de um homem que mostrava a falta de esperança e desespero. E esse quadro pintado por Vincent van Gogh em 1890 é o mesmo quadro que está sendo pintado hoje pela sociedade pós-moderna. Falando em depressão, ela é uma doença que engessa, destruindo o mundo interior das pessoas. As pessoas perdem a vontade de viver. E aí com isso compromete também o seu mundo exterior, porque esta pessoa se isola do mundo. E aí ele começa a olhar o mundo de forma pessimista. E para matar e acabar de vez com esse depressivo,
ele destrói, essa doença é capaz de destruir sua autoestima. Ou seja, não reage a absolutamente quase nada. Estou falando aqui do estado avançado da doença. A questão fica ainda mais preocupante quando nós percebemos que não é a AIDS, não é o câncer que mais matam em nosso século, mas é a depressão. Conforme a Organização Mundial da Saúde, a depressão afeta cerca de 340 milhões de pessoas e causa 850 mil suicídios por ano em todo o mundo. No Brasil, por exemplo, são cerca de 13 milhões de depressivos, isto os diagnosticados. Isto quer dizer que não está incluso neste número as pessoas que apresentam sintomas, mas que enfrentam algum tipo de resistência para procurar um psicólogo ou algum outro médico. E essas pessoas estão definhando. A própria OMS ainda informa que a depressão e a ansiedade são responsáveis pela metade das doenças mentais existentes no mundo, cerca de 740 milhões de pessoas. A mesma pesquisa informa que no Brasil, de 2 a 5% das crianças sofrem de transtornos depressivos e o número entre jovens que praticam suicídio tem aumentado a cada dia. A cada 2 paulistanos, 1 já apresentou o quadro de algum distúrbio mental, ou seja, metade da população paulistana. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos esbarrando diariamente com doentes nos shoppings, na nossa cidade, nos supermercados, nas feiras livres, onde estudamos, onde trabalhamos e onde moramos. É realmente assustador. Por isso que não tenho medo de afirmar que vivemos num século formado de gente doente. Portanto, você não está aí muito distante da realidade deste homem que estava doente há 38 anos, que a própria Escritura Sagrada registra. Mas eu quero falar uma coisa para você neste dia. Eu quero reler o texto do capítulo 5, versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Que interessante! Jesus deixou de ir para uma festa e foi encontrar-se com doentes. Deus viu lá da sua glória, diz a Bíblia, as pessoas, a humanidade doente e decidiu enviar Jesus Cristo. E no capítulo 53 do livro de Isaías diz o seguinte: Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas doenças. Então perceba uma coisa, meu amigo, minha amiga. Deus se importa sim com você. Como o texto registra, ele deixou de ir para uma festa e foi ao encontro desses doentes. Viu a humanidade sofrendo, uma humanidade totalmente distante dele. Enviou Jesus. Este quadro histórico que nós estamos vivendo não é tão diferente. Deus quer ir ao seu encontro. Abra seu coração, pois Ele quer refrigerar a tua alma. Ele quer curar as tuas feridas e quer abençoar a tua vida. Ore comigo nesse dia. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelas pessoas que têm tido acesso, têm parado um pouco para refletir sobre a vida. Que o Senhor, nesse momento, venha refrigerar a alma das pessoas. Venha, Senhor, curar as feridas que essas pessoas têm, Deus, durante anos enfrentado. Mas o Senhor, com a sua mão de poder e a sua maneira graciosa de alcançar as pessoas, possa alcançar as pessoas neste dia. Senhor, abençoa a família, abençoa a vida, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você.